Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Senhor, que os nossos passos sigam lado a lado, que as nossas mãos recolham os mesmos bens, que os nossos corações pulsem juntamente, que a nossa alma tenha os mesmos sentimentos, que os nossos pensamentos sejam do mesmo espírito, que os nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio, que os nossos olhares se encontrem e se fundam num só olhar, que os nossos lábios juntos peçam misericórdia ao Pai do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em tudo, Pai Santo, seja feita a vossa vontade e sejam dados a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a ação de graça. Aconteça aquilo que o Pai quiser, para que se faça a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Capítulo 5. Jesus começa a sua obra na alma de Luísa. Ele a tira e a separa do mundo exterior. A Luísa diz: depois o Divino Mestre dá início, põe a sua mão para desapegar o meu coração de todas as criaturas, e com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que te cerca, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente no teu coração. Este murmúrio na tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por ti. Promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade, e isso me basta. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então, lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que, até aquele momento, não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais. Que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: não, não. Virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo dia o sentia sobre mim, repreendia-me em tudo, como por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Essas conversas te enchem a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Ah, imita-me quando estava na casa de Nazaré. A minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do meu Pai e da salvação das almas.
A minha boca não dizia outra coisa que discursos santos e com as minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de fechar os corações, tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor. E primeiramente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Porque tu não poderias, porque tu não poderias fazer de igual forma. Eu ficava muda, toda confusa. Tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe a minha debilidade. Pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante, se durante o dia a minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, em seguida me repreendia dizendo: Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e a inconstância das criaturas, ficando o meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas, a olhar para as pessoas como imagens de Deus, de modo que, se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então o meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso o meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para a minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: Hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, o meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Amém, que lindo. Então, uma pequena reflexão assim da minha parte, daquilo que eu percebi neste capítulo, é que Jesus pedia que Luísa o amasse, não é, acima de qualquer coisa. Então, primeiro o amor a Deus, não é, que é devido e assim deve ser, e depois então vêm os outros amores, né? Nosso pai, nossa mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, por aí fora, né? Então, primeiramente o amor a Deus e depois aos homens. Jesus queria fazer, né, começar a sua obra na alma da Luísa,
e precisava que ela mudasse muitas coisas, não é? Queria que ela se separasse do mundo exterior, porque o pensar muito nas coisas do mundo, o pensar nas pessoas, imaginar coisas, né? O que estão a falar, o que estão a pensar, por que isto, por que aquilo, conversas que não levavam a lado nenhum, não é? Que não eram agradáveis para Jesus. Então Jesus queria lhe ver que essas coisas perturbavam muito e ela não se ia conseguir assim concentrar no seu interior para que Jesus pudesse então fazer essa mudança, né? Essa obra na alma dela. Então precisava que ela pudesse ter aquela paz, não é? Aquela paz interior, sem se ocupar de muitas coisas externas, não é? Para se fixar e se concentrar nas coisas que Jesus pedia para ela, né? Então ela foi entendendo que, conforme Jesus fala, né, que ela precisava entender que Jesus está, não é, nas criaturas também. Então, se ela se concentrar em Jesus, estaria de certa forma também com as pessoas, não é? Era mudar um bocadinho a compreensão, não é? Jesus nos abraça a todos. Jesus nos tem a todos, não é? Faz o bem a todos nós, não é? Então, somos movidos pela mesma força do Senhor. Não conseguimos fazer nada, não é? Sem Deus, sem Jesus, não é? Tudo o que conseguimos fazer vem dele. E então, aqui também Jesus reforça isso, que então Jesus queria que ela o imitasse, né? O imitasse quando estava na casa de Nazaré. Ele falou que a minha mente, quando estava na casa de Nazaré, não se ocupava de outra coisa que não a glória do meu Pai e da salvação das almas. A minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com as minhas palavras, buscava reparar as ofensas ao Pai, não é? Então ele queria que a Luísa o imitasse em tudo isso. E quando ela recebesse um bem, que ela deveria ter em mente que esse bem veio da parte de Deus. Quando alguém fizesse um bem, não é? Ou desse alguma coisa para ela de bem, fizesse alguma coisa de bom, ela deveria entender que é Deus que faz essa obra através, não é? Desse meu irmão, dessa minha irmã. Não é ela propriamente, mas é Deus que moveu o coração dela para fazer essa obra em mim, esse bem. E quando ela recebesse coisas menos boas, né? Tipo assim, um desagrado, uma coisa que lhe custasse, não é? Então que ela deveria ver como um instrumento nas mãos de Deus, não é? Foi Deus também que permitiu isso, que é para a minha santificação, não é? Então era um modo da Luísa ir podendo ver as coisas de maneira diferente e ter um modo de agir também diferente, não é? E pensando assim, nunca ela ficaria mal com as pessoas, não é? Porque é entender que tudo o que está a acontecer é permissão de Deus, é vontade de Deus, não é? Então Jesus precisava que ela fizesse algumas mudanças no seu modo, né? De pensar, de agir, de se concentrar naquilo que é essencial nele mesmo, né? Para que essa obra pudesse ser feita tal como Jesus precisava, né? E esse afastamento do mundo exterior também era necessário, né? Então foi essa a minha compreensão. E sei que Deus também, conforme a escuta, não é? Deste áudio, vai dar também compreensão e entendimento a cada um em particular. Jesus, eu confio em ti.